Você sabe que saiu uma pesquisa da Universidade de Cambridge, e isso é assustador. A cada geração, né, eles têm uma curva, né, do coeficiente de inteligência, e de uma geração para outra você tem ali, você tem uma evolução. Então, o que quer dizer isso? Você tinha teus pais, você vai evoluir, então teu QI vai ser Sempre, elevado. Essa é a primeira vez que a gente tem uma queda. Né? Ou Mas seja, a gente já vê isso, né? Essa geração tem um coeficiente de inteligência abaixo dos pais, por milhares de problemas que são, né, provenientes disso aqui. Que doideira. A falta de cultura, e tá assim, terrível. E tudo começa com isso. Você de pequenininho, você entrega isso, você deixa ali com seu filho, você não monitora. Precisa de monitoração, precisa de controle, precisa de um monte de coisa. Da mesma forma que você não vai deixar seu filho comer uma caixa de chocolate, sei lá, né? Precisa da coisa que diferencia a gente dos animais. Lei. Você não vai deixar, mas você não vai deixar teu filho sozinho numa praça. Exato. Você vai deixar teu filho sozinho numa praça? Não vai. Por que você deixa ele sozinho com o seu celular? Porque o celular, ele é a mesma coisa que está no meio de uma multidão, né? Sim, tá no meio de outro mundo, completamente. Mas eu quero. Não, mas não tem eu quero. Não tem quero, você não quer nada. Até porque... Agora, quando a justiça quer, as penas vêm. Por exemplo, a gente teve um caso que foi bem divulgado aí, que era um menino, junto com mais 3, que era uma panela específica ali, e esses meninos, um deles se chamava de Verdadeiro Vitor, era o nome que ele se dava, e com ele foi apreendido lá um backup das vagabundas, que não vou falar porque senão vocês perdem engajamento, coisa e tal. Então tinha ali diversas meninas ali pequenininhas. Mais de 80. Não era só a nudez, era o corte, era o machucado, era o vídeo, era tudo. Isso seria um. Junto com eles tinham mais 3, com as mesmas coisas. Esses outros 3, acho que vocês devem lembrar, que há um tempo atrás transportaram menina do Rio de Janeiro para São Paulo. Que você falou da outra vez. De Santa Catarina. Elas vieram de Santa... Uma delas veio de Santa Catarina, outra do Paraná, Ubatuba, Isso, Araçatuba, Guarujá. Não chegou a vir do Rio, não. Santos. Isso. Era uma casa que era um matadouro de meninas. Esse menino que, nesse processo específico, desses outros 3, ele, durante 2 semanas, ele fez isso com 2 meninas que ele trouxe. E eles faziam isso coletivamente, fazia isso durante 2 semanas. Embriagava. Com essas meninas. Ele pegou 62 anos. 62 O outro pegou 21 anos. E o outro que só ajudou no transporte das meninas pegou 9 anos. E mais esse menino, o Verdadeiro Vitor, pegou mais 1 ano e 10 meses por estar associado a eles ali. Que é de 6 anos, não é isso? O Verdadeiro Vitor foi... O Verdadeiro Vitor pegou 6 anos e 8 meses num processo, por causa daquele backup que pegaram na casa dele, de todas aquelas imagens. Mesmo assim é muito que pouco, é armazenamento de pornografia. 1 ano e 10 meses. E nesse caso, olha o absurdo desse caso, desse menino aí, do Verdadeiro Vitor. Quando você olha esse caso, 6 anos e 8 meses. Aí você vai ali, você começa a estudar um pouquinho mais o caso. E lá na sentença, o juiz deixa claro de que este menino debochou enquanto o promotor falava ali nas audiências sobre os fatos que tinham. Ele estava debochando. Sim. Não é uma pessoa absolutamente normal. Não. Tem um vídeo dele aqui... Deles, não pode ser. Tem um vídeo dele em que ele se vangloria perto dos outros, só de cueca lá, de que ele era o mais perigoso do Discord, porque ele conseguiu todo esse backup. E dança ainda. Aí você vai ver a execução desse menino. 6 anos e 8 meses. Estava no regime semiaberto. Nossa. Foi fixado no regime semiaberto. Mas, ali... Não, desculpa. Ele começou no regime fechado. Ele começou no regime fechado. Esse menino começou no regime fechado. 6 anos e 8 meses. Aí ele pediu a progressão de regime para mudar para o regime semiaberto. Você precisa analisar, basicamente, 2 condições. 2 condições. Uma objetiva é o lapso temporal, de acordo com o crime praticado. Segunda condição é se a pessoa merece aquela progressão. Você vai olhar os méritos daquela pessoa. Num caso como esse, você precisa de um exame chamado exame criminológico. Vou botar ele na frente de um psicólogo, de um assistente social, botar com outras pessoas para verificar, vem cá, como é que ele está hoje? Porque se na sentença, há 1 ano e meio atrás, ele estava debochando daquilo que estava acontecendo com ele,
Como que eu vou progredir Bem essa da pessoa? cabeça, não- Nesse caso, não. Não fizeram. Contaram só por simplesmente, ele se comporta bem na prisão, tem Então bom tá tudo comportamento, tá tudo certo. Aí progrediram ele pro regime semiaberto, que só não foi porque ele tinha esse outro processo onde ele também estava pedindo a prisão dele. E aí ele foi condenado a 1 ano e 10 meses. E agora você tem que somar as duas penas para ver em qual regime ele vai ficar. Mas olha o absurdo. Quer dizer, como é que você progride uma pessoa... A gente prende muito no Brasil, mas prende errado e mal. Por isso que solta muito e Fica reclama. pouco, A gente né? prende Nunca mal. prende. É como a Carla Prende quem falou. não precisa. Falta E muito solta quem não ainda. pode. A pena nunca é... A lei precisa se moldar a isso, né? Não, e não é só isso. É. A lei precisa também ser aplicada. Porque ele está dito que você precisa passar por um exame criminológico. Cadê o exame criminológico? Porque não foi feito. Por que não É. foi feito? Exatamente, porque aí você tem a lei, a pessoa, aí não está sendo aplicada. Aí também é um pouco, olha lá, ele. Esse rapaz aí, ó. Gente, Ele é o esse homem mais é o perigoso. tal do Vitor? É. Do Discord. Meu Deus do céu. Ele chorou na audiência de custódia. Quantos anos? 18? Não, tá no 4º ano de direito. Então ele já é maior. Bom, ele também não faz mais direito, né? Então, Acho que pois não. é. Ele tá preso, né? Cara, olha isso, a cara da pessoa. Esse que tinha o backup de todas as De todas meninas. as meninas que passaram pelos abusos. Exatamente. Mas é importante, pessoal, recebe a pena. 6 anos e 8 meses num caso, 1 ano e 10 meses no outro, o outro pegou 62 anos, 62 o outro pegou anos, 20 Pegou maravilhoso. muito mais. porque o outro teve Pelo aquele caso estupro. que ele trouxe a menina e durante 2 semanas ele... Torturou. E são várias. Foram várias. Então vai somando a pena de uma com a da outra, com a da outra. Foram várias vítimas. de violência É. sexual. Falar E assim, que é assim, mais aí é fácil de... pesado. E aí o que acontece? Ele pegou 62 anos. O outro, que é o Jost, é aquele que vai ligar pro pai da Gamersol dizendo que tinha... Né? Vocês chegaram a ver esse áudio? Nunca. Não. Ele tinha batido uma punheta vendo a filha dele morta. É Imagina nesse isso, nível gente. de perversidade, de ruindade, de Olha, os psicopatas de hoje. transtornos mentais. Nossa, não chega nem perto dos psicopatas de antigamente. Não, assim, é muito É bizarro. grave e tudo isso sendo cometido por crianças. O que eu acho que a gente precisa ficar ligado, que independente de você ter filho ou não, nós fazemos todos parte da sociedade. Então, logo, por exemplo, Coopere. as minhas filhas são adultas, já são mulheres adultas. Mas quando você para pensar, o que está acontecendo? A gente tem um recorte hoje, né, da nossa sociedade, que é adolescente e jovem. Então, todos nós aqui, essas pessoas vão ser quem? Nós, amanhã. Sim. E nós vamos ser quem? Os idosos. Uhum. Nós vamos estar sendo cuidados Por essas por pessoas. adultos muito complicados, adultos viciados em violência. Que pessoas são Problemáticos. essas que vão caminhar aqui para frente se nada for feito? Então, assim, não é só o crime, porque quando chega aqui, e o Luciano sabe disso, na área da segurança pública, porque todos nós aqui já falhamos. Uhum. A gente está vivendo uma epidemia de doenças mentais, Sim. Forte. sabe? De transtornos Muita mentais. gente tomando remédio. Não é nem pra acordar, doença, pra mas dormir, é de pra, transtornos O mentais, tempo de inteiro. saúde mental com esse grupo de pessoas. E isso é muito sério, gente, isso é muito grave. Agora, e tem uma questão, né? Você falar por causa de agora, psicopatas. É porque nesse tipo de crime digital, onde a pessoa tá ali dentro da sua casa, ele se sente no conforto Tem mais do coragem, celular, Ele né? se sente ele tem protegido. mais mais coragem, fácil. ele É tem mais aquele fácil. sentimento de impunidade. É. Um dos vídeos desse menino ele fala: não, mas isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai tem dar como me nada. pegar. É só saber como fazer, que isso aqui não dá nada. Como assim? E meio que às vezes o cara é um moleque frustrado na vida dele, então ele cria meio que um outro personagem online. Que aí ele manda. Que aí Isso ele tem é muito foda. mesmo. É. Tem toda a razão. Que ele é meio que um personagem Na ali vida no real ele não faz virtual, nada. Né? Ele Alguns realmente não chegam, vive mais o virtual Não, do que ó, o...